eu irei fazer a leitura e eu peço que você acompanhe a leitura. Iremos ler alguns versículos, então eu peço que você acompanhe. Nós estamos situados dentro do contexto logo após a morte de Estevão. Estevão morre, a igreja agora é dispersa, a perseguição começa, a primeira grande perseguição. Paulo vai então perseguir a igreja, e a igreja que estava em Jerusalém, estava ali toda ela se dispersa e ela retorna aos seus lugares, os crentes retornando às suas cidades, os crentes retornando aos seus países, os crentes espalhados pelo mundo. E o texto diz: indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com suas mágicas durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele. Eles foram batizados, tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão também foi batizado e seguia a Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinha apenas sido batizado em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João, eles impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição de mãos, os apóstolos ofereceram-lhe dinheiro e disse: dei-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se da maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: ore você ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Feche seus olhos, nós vamos orar neste momento. Senhor, somos gratos por sua palavra, somos gratos pelo Verbo, o Verbo encarnado, Cristo Salvador. Obrigado, Senhor, porque esta palavra hoje tem poder, é o poder, o Evangelho é o poder, e pela ação do Espírito, vidas são curadas, vidas são transformadas, salvas. Então, faça esta obra nesta noite, Deus. Que possamos, talvez, entrar como Simão, mas sair como homens e mulheres salvos pelo seu poder. Ilumina esta palavra em nossos corações. Ilumina esta palavra em nossas vidas. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema de nossa mensagem é exatamente a expansão do Evangelho em Samaria. Nós vimos a promessa de Deus, a descida do Espírito, nós vimos a igreja de Jerusalém crescendo, nós vimos as armadilhas de Satanás, vimos Satanás tentando ferir a igreja, tentando acabar com a igreja, armadilhas internas, armadilhas externas, e finalmente com a grande perseguição e a morte de Estevão. Diante disso, a igreja ela se dispersa, eles começam a retornar, os crentes que estavam todos em Jerusalém começam a retornar. E ali, em Samaria, é o primeiro lugar em que o evangelho ele é pregado fora daqueles muros pelos apóstolos e pelos discípulos pela primeira vez. Mas algo salta aos nossos olhos quando nós olhamos para esse texto, e é
poder. A nossa cultura, a cultura que nós vivemos, é uma cultura que valoriza poder. Você vê alguém poderoso, influente, você já olha para aquela pessoa de uma forma diferente. Se você estiver no shopping e de repente alguém começa a andar cercado de seguranças, automaticamente você olha para aquela pessoa de uma forma diferente, pensando, olha, é alguém poderoso. Eu nem conheço, mas olha só, olha a roupa que ele está vestindo, olha a quantidade de seguranças, é alguém poderoso. A nossa cultura valoriza poder, valoriza influência, valoriza controle. Essa cultura, tudo pode ser comprado, né? Seguidores, status, uma imagem, ela pode ser formada, alguns trabalham para isso, né? Formar a imagem certa. E, infelizmente, o problema da nossa cultura também atinge a igreja. Por quê? Porque no meio cristão também existe essa busca por poder. Existem pessoas que amam o poder. E existem pessoas que, ao amarem o poder, acham que podem usar Deus para alcançar poder, para alcançar influências, para comandar vidas. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nossos olhos precisam ser críticos. Nós não podemos nos iludir com os simãos mágicos que tem por aí, oferecendo poder, oferecendo milagre. Infelizmente a igreja também foi maculada. Homens que amam poder, querem mais poder. Líderes que usam a sua autoridade para controlar, para manipular pessoas, para manipular situações, usando, o poder de Deus, achando que podem usar o poder de Deus como meio de alcançar os seus interesses. Muitos desejam o poder, mas não querem se submeter ao Senhor, obedecer ao senhorio de Cristo e seguir a sua palavra. E é isso que o texto ele nos alerta. Hoje, então, nós vamos retornar, e a pergunta é, o que esse texto nos ensina? Quais são as mensagens? Quais são os ensinamentos desse texto? Esse texto ele vai ter muitos ensinamentos, eu quero destacar alguns apenas nesta noite. Enxergar esta igreja agora não mais uma igreja fixa dentro de Jerusalém, mas uma igreja que começa a se espalhar, e com certeza ao se espalhar, se lembravam das palavras de Jesus, quando ele disse que o evangelho seria pregado em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Samaria estava nos planos, Samaria fazia parte da agenda do Senhor. Então, após a perseguição que se levanta em Jerusalém, os discípulos eles vão se dispersar. E à primeira vista, o fato da igreja que estava ali junto em Jerusalém se dispersar pode parecer uma derrota para a igreja. Mas na verdade, irmãos, era o cumprimento do plano de Deus. Deus já havia dito, através de Cristo, que era exatamente isso que iria acontecer. O evangelho seria pregado. Eles foram de Jerusalém para a Judéia e agora estão em Samaria, levando consigo a mensagem do evangelho. E aqui, em Samaria, a história de Filipe nos revela verdades profundas sobre fé, sobre o poder de Deus e sobre salvação. O que esse texto nos mostra é que o evangelho é um poder transformador. É um poder que transforma, mas também é um poder que vai revolucionar as vidas, as expectativas, a salvação, a ideia humana de salvação. Então, o primeiro ensino, a primeira mensagem deste texto para nós que eu gostaria de abordar nessa noite é que o evangelho é o poder de Deus. E você vai dizer, pastor, isso é óbvio, eu sei que é, mas precisa ser dito, precisa ser lembrado, precisa ser enfatizado. O texto ele começa nos mostrando um homem chamado Filipe. Quem era Filipe, irmãos? Quem era Filipe? Quem? Um dos 7. Filipe não é uma figura estranha para a gente, porque nós vimos que quando houve uma necessidade na igreja, talvez o primeiro conflito interno da igreja, as viúvas gregas e não estavam recebendo uma porção, ou pelo menos a queixa era essa, A porção das viúvas ali da Judéia era uma porção maior do que a das viúvas gregas. Rapidamente, a igreja vota 7 homens para cuidar das questões relacionadas à administração.
Filipe é um deles. O texto fala de Estevão e depois vai falar de Filipe. Estevão está morto. Filipe agora como um dos 7. E depois vai ser chamado de Filipe o evangelista. Ele é uma peça fundamental na expansão do cristianismo para além de Jerusalém. Ele era um dos 7 escolhidos para servir à mesa e cuidar das necessidades da igreja em Jerusalém. Filipe foi reconhecido, e nós podemos ver isso em Atos 6, como um homem cheio do Espírito e cheio de sabedoria. Ele é um exemplo de obediência, de ousadia e de fidelidade. Começa servindo as mesas e se torna um instrumento central na expansão da mensagem, levando as boas novas de Cristo às fronteiras, a novas fronteiras geográficas. Seu ministério mostra que Deus usa pessoas dispostas a obedecer, independente de sua posição inicial. Então, quando nós olhamos para Filipe, nós aprendemos que todos fomos chamados para espalhar a mensagem. Filipe era um dos 7. Filipe tinha um cargo. O cargo de Filipe era servir as mesas. Mas você percebe como este homem, que estava ali com uma função, que Filipe não enxergava, às vezes como nós enxergamos um cargo, como se este cargo definisse a nossa vida. Não, eu sou diácono. Meu negócio é visitar viúvas, não é pregar o evangelho, não é evangelizar. Evangelizar já é com outros. Evangelizar é a função do pastor, dos seminaristas, é a função de outros irmãos, aqueles que têm chamado. Eu sou um diácono. Filipe poderia dizer isso. Vou voltar para casa. Vou voltar como? Vou voltar calado. A perseguição começou em Jerusalém. Eu vou voltar quietinho. Não. Aquele homem que servia as mesas em Jerusalém entendia que Deus estava usando ele na igreja de Jerusalém para servir as mesas. Mas agora ele volta para casa, ele está retornando para a sua cidade, ele está disperso e saindo da perseguição de Jerusalém. E o que esse homem faz? Ele se cala? Não, ele prega o evangelho. Ele começa e pelo caminho ele vai pregando o evangelho, e por pregar o evangelho se torna uma figura muito importante na proclamação do evangelho fora dos muros de Jerusalém e fora da Judéia. Filipe poderia ter se limitado a exercer a sua função na igreja. Não, minha função é essa aqui. Ele poderia ter se limitado e justificado: eu fui ungido para esta obra aqui. Não. Filipe é apenas um instrumento. Nós estamos aqui, queridos, hoje. Talvez você seja um líder. Talvez você seja um seminarista, um diácono, talvez você lidere homens ou mulheres, talvez você seja um pastor da igreja. Talvez daqui a alguns anos eu não seja o pastor dessa igreja, mas um missionário em algum país. Eu esteja servindo em pé na porta de alguma igreja, recebendo pessoas, porque o dono da obra é Deus. E Deus, Ele pega esses instrumentos, Ele pega as nossas vidas e usa as nossas vidas da forma que Ele quer usar. Ninguém tem que se agarrar a cargos, ninguém tem que se agarrar a posições, ninguém tem que se agarrar a essas questões. Nós temos que nos agarrar a Cristo e servir a igreja de Cristo aonde e como Cristo desejar nos usar. Filipe nos ensina isso. Ele poderia ter aguardado e até justificado que a missão deveria ser desempenhada pelos apóstolos, mas não. Ele assume essa responsabilidade, ele faz parte da expansão do evangelho, ele prega o evangelho, não desanima por causa da perseguição, mas em meio à perseguição, ele é usado por Deus. Em meio às dificuldades, Deus está usando a vida de Filipe. Que grande exemplo para nós. E Filipe vai para Samaria, queridos. Samaria era um povo que os judeus, eles não tinham nenhum tipo de relacionamento. Para que você entenda, Samaria fazia parte do povo. Quando nós estamos lendo o livro dos reis, principalmente o reinado de Davi e de Salomão, Samaria fazia parte. Samaria também era povoada por judeus. Mas após a morte de Salomão, o filho de Davi, o reino ele é dividido. As tribos, guerras civis, questões terríveis. Então, o reino de Israel dá origem a dois reinos. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte é o reino de Israel e tem como
a sua cidade central, né? Samaria. O reino do sul é o reino de Judá, e tem ali como a sua cidade central, Judá. Quando o exílio começa e os assírios vão invadir, eles vão invadir pelo norte. E aquela região ao norte é a primeira região que recebe o primeiro impacto dos assírios, acontece lá no norte. Só que os assírios, como que eles dominavam e controlavam? Vamos imaginar que nós estamos lá no Reino do Norte e somos Samaria. Vamos pensar que aqui nós somos Samaria. Os assírios iriam pegar esse grupo daqui, iam levar embora, iam espalhar em vários lugares. Prisioneiros, espalhavam. Iam pegar prisioneiros de outros lugares que eles já haviam dominado, iriam trazer. E o que iria acontecer? As culturas, a religiosidade ia se misturar. Foi exatamente isso que aconteceu. Samaria, então, se torna um povo misto, meio judeus, porque muita influência externa, uma visão mística muito grande, porque vieram diversos outros povos com os seus deuses, seus cultos, seus rituais, então misturou. Quando o povo está voltando do exílio, o exílio acontece 70 anos, mas aquele sentimento fica no coração. Quando o povo está retornando do exílio, eles estão passando próximo a Samaria, irados com os samaritanos saem e dizem, olha, nós vamos com vocês até Jerusalém, para ajudar a reconstruir. E os judeus dizem, vocês não têm parte conosco. Vocês se corromperam, vocês são infiéis, vocês são mistos, misturados. Não temos parte com vocês e vocês não têm parte conosco. Esta rixa, ela vai levar anos. Para que você tenha ideia, quando eles faziam uma viagem de Jerusalém até regiões da Judéia, o caminho mais próximo era passando por Samaria. Eles davam uma volta tremenda. Andavam quilômetros e quilômetros a mais para nem passar perto dos samaritanos. Não conversavam com os samaritanos. Não tinham nenhum tipo de relacionamento, muito pelo contrário. Os samaritanos eram vistos exatamente como inferiores. Então este era o povo de Samaria. Esse povo considerado pelos judeus como impuros. E é exatamente este lugar que Filipe vai. O primeiro lugar fora da Judéia que o evangelho vai ser pregado é para esses meios judeus. Eles criam em parte daquilo que Israel cria, construíram um templo para eles também adorarem, mas era um povo completamente desprezado pelos judeus. Mas então, voltando para o texto, só para que você tenha ideia de quem é Filipe e quem eram os samaritanos, o texto vai nos dizer que os que haviam sido dispersos, eles iam pregando a palavra. Aonde eles iam, né? Para onde eles estavam indo, a palavra estava sendo pregada. Perceba a atitude deles. Não se trata de uma fuga desesperada. Não se trata aqui de uma fuga silenciosa. Eles pregavam a palavra. Eles não abandonaram a fé. Nem mantinham esta fé em segredo, porque está acontecendo uma perseguição. Ao contrário, queridos. A perseguição se torna uma motivação para levarem a mensagem adiante. Estão perseguindo, podemos morrer, vamos pregar o evangelho. Eles não viam a perseguição como um sinal de que Deus os havia abandonado, mas como uma parte integrante da missão, da vocação. Porque o próprio Cristo já havia dito isso. Se eles me odeiam, irão odiar vocês também. Se perseguiram nosso Senhor, se pregaram nosso Senhor naquela cruz, você não pode esperar que este mundo que parece estar sorrindo para nós, está de fato nos amando, eles nos odeiam. É só você começar a pregar o evangelho, que as pessoas vão começar a se afastar. É só você começar a partir da palavra de Deus, denunciar o pecado. As pessoas começam a se afastar, começam a perseguir, começam a te isolar. A perseguição estava acontecendo. O que os crentes fizeram? Se calaram? Não. Pregaram o evangelho. O reino de Deus não é um refúgio seguro, irmãos. Se você está aqui nesta noite
E você está pensando em seguir ao Senhor porque é um reino de segurança nesta terra? Não. O reino de Deus não é um refúgio seguro de problemas. É uma missão que avança através dos problemas. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Iremos lutar, iremos prevalecer. Temos a segurança de uma chegada segura na Nova Jerusalém. Glória a Deus por isso, confiamos em Cristo. Mas, como peregrinos nesta terra, iremos enfrentar diversos problemas. Diversos problemas. A nossa Jerusalém não é aqui. Iremos sofrer, irmãos. Iremos sofrer. O texto está nos mostrando isso. A perseguição, ela não só revela o coração da igreja, mas também vai revelar o que estava no coração desses homens e mulheres que um dia foram chamados. A igreja não para, a igreja avança, mas esses homens, quando olhamos para o coração de Filipe, nós vemos uma paixão inabalável por Cristo e uma paixão inabalável pelo Evangelho do Senhor. Paixão que muitas vezes falta em nós, que nos conformamos em nos sentar nesses bancos no domingo, mas vivemos a semana como se não tivéssemos sido chamados a pregar uma mensagem de salvação. Nos limitamos a calar, a nos calar, talvez por vergonha. Ah, pastor, mas eu não tenho conhecimento. Então estude, irmão. Irmã, então leia a Bíblia. Então ore a Deus para que Ele encha a sua vida com paixão, com compromisso, com a alegria de pregar o Evangelho. Olhamos para o coração de Filipe e vemos paixão por Cristo e paixão pelo Evangelho. Filipe segue e chega a Samaria. Por que Samaria, né? Esse povo que eles, os judeus, principalmente olhavam como um povo inferior. Sabe por quê, irmãos? Porque Filipe sabe que o Evangelho é mais poderoso do que qualquer barreira humana que nós, porventura, possamos levantar. O próprio Filipe, ele experimenta esta graça. Se você lembrar da mensagem de Atos 6, todos os 7, todos os nomes ali citados, são nomes gregos. Apóstolos judeus escolhem judeus gregos para cuidar das necessidades das judias, das viúvas da Judéia e também das viúvas gregas. Este homem, que talvez em outro momento fosse separado e afastado, é alcançado e trazido para dentro da solução de Deus para a igreja. E agora, quando ele está saindo e se afastando dessa perseguição, ele foca nos samaritanos, neste povo em que as barreiras culturais, os problemas e os muros criados poderiam ser destruídos através do poder do Evangelho. O Evangelho de Cristo não é apenas para o seu próprio povo, ou para aqueles que pensam iguais a nós, né? O Evangelho transforma essas nossas categorias de nós e eles. O Evangelho, ele transforma as várias categorias que nós criamos para separar e transforma todos em um só povo, o povo de Deus. A mensagem de Filipe não era sobre judaísmo, não era sobre samaritanos. A mensagem de Filipe era sobre Cristo, o Cristo Salvador. E o que acontece, irmãos? O que acontece em Samaria é o que acontece sempre quando o Evangelho é pregado. Pessoas se rendem a Cristo. Ah, pastor, eu queria tanto ser usado por Deus e ver pessoas se convertendo. Pregue o Evangelho, irmão. Pregue o Evangelho, irmão. Fale do amor de Jesus. E você vai ver pessoas sendo alcançadas pelo amor, pela graça
e pela misericórdia de Deus. As multidões ouvem. As palavras de Filipe, elas são acompanhadas de sinais e maravilhas. Eles viram milagres, curas e libertações. O poder de Deus estava com Filipe, mas este poder não era um fim em si mesmo. Você entende isso? A questão e o grande problema é quando nós olhamos os milagres, os sinais e maravilhas como fim, como objetivo. Não são. Não são. O objetivo é a salvação, é a transformação. O objetivo é resgatar o pecador. O objetivo é transformar vidas. Os milagres, eles são apenas uma confirmação da mensagem que Filipe pregava. E essa mensagem apontava para onde? Para o próprio Cristo. Essa mensagem apontava para dizer: Jesus é o Messias que os judeus estavam esperando, Jesus é o Messias que os samaritanos estavam esperando. E milagres aconteciam, milagres que foram feitos por Jesus. Eles aconteciam ali para poder provar que aquela mensagem era uma mensagem verdadeira. A resposta do povo diante da libertação: eles se entregam a Cristo, eles se batizam, eles se alegram. O resultado lá no versículo 8, havia grande alegria naquela cidade, pela poderosa transformação que a pregação do Evangelho faz. É disso que nós precisamos. Pregação do Evangelho dentro do nosso trabalho, pregação do Evangelho dentro da nossa casa, na nossa escola, na faculdade, para os nossos vizinhos. É disso que nós precisamos. Pregação do Evangelho nas ruas do nosso bairro, nas ruas da nossa cidade. E quem irá, pastor? Filipe, o evangelista? Não, Filipe já fez a sua obra, Filipe está com o Senhor agora, nós devemos fazer esta obra. Deus plantou um missionário, e na verdade plantou vários missionários dentro desta base. Deus plantou vários missionários dentro do Paineiro ou de qualquer outra escola, e talvez você seja esse missionário, você seja esse evangelista, que ao invés de estar falando bobagem, deveria estar pregando o Evangelho, estudando a palavra, testemunhando a Cristo, para que a alegria da salvação possa tomar o seu setor de trabalho, a sua casa, a sua escola, o seu bairro, o seu condomínio. A resposta é a alegria. A alegria de Samaria não era uma felicidade superficial, que vai se obter através de entretenimento. Entretenimento nos alegra, irmãos. Vem para a igreja, apaga a luz, canta um hino animado, o pessoal pula, estou alegre, volta para casa, fecha a chave e entrou. Problemas, porque não houve uma transformação do coração. Porque a única forma de corações serem transformados é através do poder do Evangelho de Cristo Jesus. É o único meio de haver transformação, e foi isso que Samaria ela experimentou. Era uma alegria profunda, genuína, resultado da presença de Deus, da libertação do pecado e da libertação do mal. Essa alegria é a assinatura de um avivamento verdadeiro. O Evangelho, quando recebido, não apenas resolve problemas, ele traz alegria que transforma as nossas vidas. E aqui nós vimos, transformou uma cidade inteira. A nossa cultura moderna tende a ver sucesso em termos de conforto e ausência de problemas. Se tem conforto e não tem problema nenhum, sucesso. Buscamos uma vida livre de perseguições e dificuldades. Mas a história em Atos 8 vai nos desafiar a repensar essa visão. E olhando para Atos 8, a pergunta que fica para nós neste primeiro ponto, o Evangelho é o poder de Deus, o que fazemos quando a vida fica difícil? O que nós fazemos quando enfrentamos dificuldades, e principalmente quando enfrentamos dificuldades por causa da nossa fé? Fugimos? Nos calamos? Ou como os cristãos de Jerusalém, usamos a adversidade para que a palavra de Deus ela seja pregada?
somos testemunhas mesmo em meio às grandes dificuldades que se apresentam. O Evangelho nos liberta, irmãos, da mentalidade de que a vida ela é um mar de rosas. Na verdade, a vida é uma missão, a missão de avançar, apesar dos problemas, a visão de avançar de uma forma obediente, a missão que o Senhor Jesus deixou para nós. A perseguição nos leva a uma dependência maior. E o problema, né? Os problemas que se apresentam para um cristão, muitas vezes, nos levam a uma dependência maior, a uma intimidade maior com o nosso Senhor. De que forma, então, você pode estar evitando Samaria? Evitando levar o Evangelho a pessoas que você considera impuras, pessoas difíceis, pessoas indignas, talvez pessoas superiores, né? Ah, pastor, eu sou muito humilde, aquela pessoa ali fez faculdade, eu não fiz, como é que eu vou levar o Evangelho? Às vezes o problema não é só nós olharmos o outro de um pedestal, né? É olharmos de baixo achando que ele é esperto, inteligente demais. Como temos evitado as Samarias que se apresentam a nós? Deus está nos enviando a pregar o Evangelho. E um dia, irmãos, vamos prestar conta disso. Não tenha dúvidas. Iremos prestar conta ao justo juízo. Mas uma segunda mensagem, então, que nós enxergamos nesse texto, é que este Evangelho, que é o poder de Deus, quando pregado, ele traz não só alegria, mas a ação poderosa do Espírito Santo. Os apóstolos em Jerusalém ficam sabendo, então, que o Evangelho está sendo pregado em Samaria. E o que a igreja faz? Separa 2 apóstolos, Pedro e João, e envia esses 2 homens para Samaria. Essa decisão não é sobre desconfiança, tá? Talvez você pense assim, Filipe estava ali, estava pregando o Evangelho, e a igreja fica sabendo em Jerusalém, e agora vai enviar esses 2 apóstolos para quê? Será que eles estão desconfiando de Filipe? Não. É sobre confirmação e unidade da igreja. Isso nunca tinha acontecido. O Evangelho só estava sendo pregado em Jerusalém e Judeia. Nunca tinha passado a barreira, nunca tinha cruzado esta cerca, este muro. Então, se o Evangelho está sendo pregado lá, nós vamos lá, exatamente para confirmar que é o mesmo Evangelho, que a igreja continue unida. Eles querem garantir que a salvação que os samaritanos receberam era a mesma que os judeus haviam recebido. A atitude dos apóstolos demonstra que o Evangelho de Cristo é a única força capaz de demolir, destruir barreiras culturais, barreiras raciais e barreiras históricas, problemas históricos. É o Evangelho tem esse poder. Ele é o dunamis, ele é aquilo que explode essas barreiras. E aí eles disseram, deixem os samaritanos, eles não disseram, na verdade, né? Estão lá em Jerusalém e ouviram, o Evangelho está sendo pregado em Samaria. Não, deixa os samaritanos com a fé deles, nós temos a nossa. Não, irmãos, eles foram lá. Pedro e João chegam lá, não para consertar o trabalho de Filipe, mas para selar esses novos crentes, para trazer esses novos crentes, para que façam parte de um único povo. O Evangelho de Jesus cria essa nova comunidade, esta família, onde as antigas inimizades, elas são dissolvidas em uma nova identidade em Cristo. As inimizades caem, os muros que dividiam caem, e uma nova identidade então é formada, o povo de Deus. E eles chegam então, o que eles vão fazer? Ao chegar em Samaria, eles vão orar. Eles vão orar para que eles recebessem o Espírito Santo. E aqui vale a pena nós procurarmos entender esta experiência que estava acontecendo. Porque o texto de Atos 8, ele é utilizado em algumas tradições para justificar que a salvação acontece em 2 etapas, ou a bênção ela acontece em 2 etapas. Atos 8 divide o entendimento em pelo menos 3 grupos. O primeiro grupo, católicos. Os católicos acreditam que a conversão se dá em 2 fases. Primeiro o batismo, e aí eles batizam bebês,
e depois eles chamam de confirmação. Existem rituais dentro da Igreja Católica para confirmar a salvação. E aí um bispo vai impor as mãos sobre aquele que está confirmando a salvação, né? Exatamente como foi feito aqui. Os apóstolos oraram e imporam as mãos. Não é disso que o texto trata. Não é de uma salvação que acontece em dois momentos diferentes. Mas nós temos também uma visão, e aí sim bem mais próxima de nós protestantes, que é a visão dos pentecostais e neopentecostais. Esses acreditam, diferente da católica, eles acreditam que quando o cristão se converte, ele recebe o Espírito Santo. E ele é batizado. Então, converteu, recebeu o Espírito Santo, ele é batizado. Mas eles pregam que o cristão agora precisa buscar uma segunda bênção, um segundo revestimento. E aí, esse revestimento eles chamam de batismo no Espírito Santo, aonde ele vem seguido de falar em línguas e outras manifestações. Essa também é uma visão sobre este texto de Atos 8. Mas como que nós olhamos para esse texto, e quando eu digo nós, eu não estou falando da Igreja Batista em Balneário das Conchas, mas de uma tradição teológica também. Vimos o que a tradição católica pensa, vimos o que a tradição pentecostal ela pensa, mas como a tradição reformada ela pensa, como que ela vai olhar para esse texto? E ela olha da seguinte forma: a descida do Espírito Santo, que é registrada lá em Atos 2, nós já vimos esse texto, ela serve como um selo e o cumprimento de uma promessa. Mas a experiência que aconteceu em Atos 2, por quê? A experiência de Atos 2 não está marcando, por exemplo, a conversão dos apóstolos. Eles já eram homens convertidos. Mas ali em Atos 2, o que nós vemos não é a experiência de conversão, mas o cumprimento da promessa, aonde o outro Consolador viria, e o selo. E o selo dessa promessa cumprida era as manifestações e a descida do Espírito Santo. Isso vai acontecer pelo menos mais 2 vezes, com esta mesma ênfase. Acontece aqui, com os samaritanos, e vai acontecer o que nós vamos ver daqui a algumas semanas, em Atos 10 e 11, na casa de Cornélio. Esses primeiros relatos, né, que nós vemos, Atos 2, Atos 8 e Atos 10, eles mantêm uma sequência. O Espírito Santo desce como selo sobre judeus, Atos 2, sobre meio-judeus, samaritanos, e sobre os gentios, lá em Atos 10 e Atos 11. É como se Deus, eu fiz algo com os judeus, Atos 2, vou repetir isso numa grandeza menor, mas vou derramar o Espírito sobre esses meio-judeus e depois sobre os gentios. Por quê? Porque os judeus, sendo o povo orgulhoso que nós conhecemos, se isso não acontecesse aos samaritanos e não acontecesse também aos gentios, os judeus diriam: olha, vocês, tudo bem, vocês são servos de Jesus Cristo, mas nós somos mais do que vocês. Por quê? Porque no dia de Pentecostes o Espírito Santo foi derramado, com o objetivo de evitar isso, a mesma experiência que aconteceu. O pastor Augusto diz, né, quando você tem um lago que ele está completamente paradinho, e você joga uma pedra nesse lago, ele forma uma primeira onda, e aí vem uma segunda, e a onda vai se dissipando, mas você percebe algumas ondas. Ele disse: é isso que acontece. A pedra caiu em Atos 2. Os judeus recebem então o Espírito Santo, é algo maravilhoso, mas isso acontece em Atos 8 com os samaritanos, que são meio judeus, e vai acontecer novamente na casa de Cornélio. E ninguém vai poder dizer: olha, eu sou mais cristão do que você, porque com a gente aconteceu. E isso, obviamente, depois dos gentios, não há necessidade que isso continue acontecendo, porque nós já estamos incluídos. Nós fazemos parte desses gentios e temos o Espírito Santo, e entendemos que temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o responsável pela nossa conversão. Então, só para deixar isso claro, né, essa experiência que acontece, Pedro e João então vai impor as mãos, o Espírito Santo vem sobre aquela igreja. Esse ato não foi um ritual mágico, como aquele povo estava acostumado. Foi um sinal exterior de uma graça interna concedida por Deus. As mãos dos apóstolos não estão ali, né, como poder a ser comprado, mas servem como instrumentos
para demonstrar o que estava acontecendo em Samaria. Era uma extensão da obra que havia acontecido em Jerusalém. A imposição de mãos serviu para que a comunhão da igreja fosse manifestada publicamente. Era Deus dizendo com esse derramar do Espírito Santo: é a minha igreja, é a mesma igreja. Aconteceu em Jerusalém, está acontecendo com eles, e eles não sabiam, nós sabemos e veremos, vai acontecer novamente na casa de Cornélio sobre os gentios. Era Deus manifestando a comunhão, manifestando essa comunhão publicamente, e mostrando que a fé dos samaritanos era a mesma fé que os apóstolos tinham recebido. Era a mesma obra. A história de Samaria nos confronta, irmãos, com a nossa própria compreensão de salvação. Muitos hoje vivem como se o evangelho fosse uma simples transação, né? Creia e seja batizado. E então espere que as coisas melhorem. No entanto, a Bíblia nos ensina que a salvação é uma obra de Deus. Ela é totalmente obra de Deus, desde o chamado até a glorificação final. O Espírito Santo não é um extra. O Espírito Santo, ele não é um up, não é algo a mais que nós recebemos para fazer milagres ou viver experiências místicas, misteriosas, né? O Espírito é o próprio penhor da nossa redenção. Sem a habitação do Espírito, não podemos viver a vida cristã. Não pertencemos a Cristo. Romanos 8:9 vai dizer: a verdadeira fé sempre leva à habitação do Espírito Santo. Se você é crente, se você de fato é um cristão, você é templo do Espírito Santo. A vinda do Espírito aos samaritanos é um testemunho da soberania de Deus, da unidade da igreja e da plenitude da salvação. E em terceiro lugar, então, a terceira mensagem que o Evangelho é o poder de Deus, aonde esse Evangelho é pregado, o Espírito Santo é derramado, mas o Evangelho também expõe, e essa é a terceira, ela expõe os nossos corações. Existe um terceiro personagem aqui dentro dessa história, né? O primeiro deles foi a própria Samaria, estava ali como esta terra alcançada pelo poder de Deus. Filipe, o instrumento de Deus, mas existe ainda um terceiro, e o nome deste homem era Simão. Simão, o mágico. Aqui nós vemos, quando nos é apresentado Simão, o contraste entre o poder de Filipe e o poder de Simão. Simão era um ilusionista. Simão, ele enganava aquelas pessoas. Provavelmente, né? Recebeu, ganhou dinheiro. Você percebe como, olhando para Simão, a figura de Simão, ela nos mostra dois problemas, irmãos. Dois problemas para o nosso tempo hoje. O primeiro problema: se a igreja não estiver fundamentada na palavra, facilmente será enganada. Tome cuidado com isso. Eu vou repetir. Se a igreja não estiver fundamentada na palavra, ela vai ser enganada. Porque os descendentes, se eu posso dizer assim, de Simão o mágico, estão espalhados por aí, se chamando de pastores, bispos, se chamando de apóstolos, enganando pessoas, tentando ganhar poder. O último agora se comparou a Billy Graham. Fez um vídeo se comparando a Billy Graham. E foi ao extremo do absurdo. Foi ao extremo do absurdo, fazendo um vídeo de inteligência artificial, como se Billy Graham mandasse uma mensagem para ele dizendo: olha, você agora assumiu, o cajado está nas suas mãos. Absurdo. Simão, o mágico, por que não Simão, o enganador? O primeiro problema é isso. Se não tem Bíblia, a igreja aceita qualquer coisa, qualquer imundície. Sabe o que tudo bem, você vai dizer: pastor, mas os samaritanos não eram até aquele momento exato. O pior é isso, porque a igreja tem a Bíblia, mas não ama a Bíblia, não lê a Bíblia. É difícil, irmãos. Quando um cristão diz: eu não gosto de ler. Como você não gosta de ler? O seu Senhor deixou um livro para você. Como é que você não gosta de ler?
Você tem que ler. Se você é crente, você tem que ler. Porque foi exatamente um livro. E se não há conhecimento da palavra, a igreja é facilmente enganada. E existem muitos Simões, enganadores, mágicos, marcando dia para milagre, enganando o povo e tirando o dinheiro do povo. Essa história continua se repetindo, irmãos. E a única forma de não sermos enganados é através da pregação fiel do Evangelho. Olha o contraste que nós vemos aqui. Filipe vai a Samaria, prega o Evangelho. Ele não se apresenta com truques e espetáculos, mas é o poder de Deus se manifestando. O poder acompanha a pregação de Filipe, não para atrair atenção para Filipe, mas para apontar para a autoridade de Jesus Cristo. Esse é Filipe. Mas então tem Simão, conhecido por suas ilusões, usava o poder para impressionar as pessoas, para ser chamado de grande. O grande poder era uma celebridade. A população acreditava que nele estava o poder de Deus. A ironia é clara. Simão tinha poder, mas era um poder vazio, que só servia para a sua própria exaltação. O poder de Deus manifestado através de Filipe transforma vidas de dentro para fora, trazendo cura, trazendo alegria. Quando Simão se depara com o verdadeiro poder de Deus, ele diz até que creu. Ele diz até que creu, ele até se batiza. Entende? Mas a sua fé logo é posto à prova e ele naufraga. Não tinha, de fato, conhecido Cristo, mas ele quer poder. E o que ele faz? Ele começa a seguir Filipe. É Filipe? Filipe tem poder? Eu estou seguindo esse cara, eu estou pertinho dele. Como é que ele faz essas coisas? Como é que ele faz isso? Mas aí, chega Pedro e João. E a questão é elevada a outro nível. Porque agora não é cego, não é libertação. Esses caras agora têm um poder que eles impõem as mãos e os negócios acontecem. E aí os comentaristas vão dizer que o que aconteceu ali foi a mesma coisa que aconteceu lá em Jerusalém, né? Idiomas sendo falados, idiomas que nunca foram entendidos e pessoas entendendo, e os milagres daquela manifestação espiritual. E ele rapidamente deixa Filipe. Não, peraí, esse cara tem poder, mas aqueles dois ali têm mais poder ainda. Ele abandona porque o coração dele está no poder, o coração dele está em ser grande, o coração dele está exposto. Ele vê o poder que Pedro e João têm de transmitir o Espírito Santo, e aí ele chega ao absurdo, quando o seu coração é posto à prova, e ele naufraga terrivelmente, porque quando ele vê o poder de Pedro e João, o poder de Deus através da vida de Pedro e João, ele chega perto, e ele fala para Pedro o seguinte: quanto você quer? Quanto? Para poder me dar esse poder. Ele quer comprar o poder de Deus, irmãos. Eu sei que neste momento, alguns de nós vão pensar: que homem terrível, que homem terrível. Mas a pergunta é: quantas vezes nós já tentamos fazer a mesma coisa que Simão? Temos problemas, e aí queremos comprar o poder de Deus com a frequência, aquela que você não dá muita atenção, vem à igreja o dia que dá, mas o problema chegou, e aí eu estou todo culto lá, porque se eu for no culto, eu compro. Ou então eu vou ler a Bíblia. Não leio. Mas agora o problema chegou. Eu vou ler a Bíblia todo dia. Por quê? Porque lá no fundo, o que você quer é comprar Deus. Você quer comprar. Você quer comprar favor. Você quer comprar resultado de problema. Quer comprar conversão de familiares. Quer comprar cura. Quer comprar milagre. Muitas vezes é isso. Não somos tão diferentes de Simão. Simão não deseja Deus. Simão deseja milagres. Ele quer usar o Espírito Santo como ferramenta para a própria exaltação. Tome cuidado com isso. E tome cuidado
Quando você vê Deus é livre, irmãos. Deus é livre. Deus é soberano. Então não marque terça-feira de vitória nem de cura, porque Deus não é obrigado a curar na terça e libertar na quarta. Ele faz o que Ele quer. Deus é livre. Mas estão marcando o dia da vitória, estão marcando o dia da cura, estão marcando o culto do avivamento, como se Deus fosse algum tipo de servo. Deus não é. Deus é livre e faz a obra conforme Ele deseja, conforme Ele quer. Tome cuidado. A resposta de Pedro é direta, ela é cortante, e ela diz: o seu dinheiro seja amaldiçoado com você, porque você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro. Pedro vai logo expor a raiz do problema, um coração que não foi transformado, uma conversão falsa. Uma conversão falsa. Simão está interessado nos benefícios, mas não no doador, não em Deus. Ele queria poder, mas não o Salvador. A sua fé não era uma fé verdadeira, mas uma crença intelectual, querendo sua exaltação. Pedro então vai dizer para Simão, e que essa mensagem ecoe em nossos ouvidos e corações neste momento: arrependa-se, pois da sua maldade, arrependa-se dessa sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele te perdoe por ter um coração assim. É isso que nós precisamos fazer. Se você já pensou que pode comprar algo de Deus com a sua frequência, com o seu dízimo, se você já pensou em comprar algo de Deus, lendo muito a Bíblia, orando às 3 horas da manhã, se arrependa nessa noite. Se arrependa. Faça. Simão, ele, na realidade, vai devolver, né? Olha, se arrependa e diz: ore você por mim, porque ele sabe que Pedro, ele tem o poder de Deus. Ore você por mim, para que essas coisas que você disse não aconteçam comigo. Aqui nós vemos a diferença entre fé verdadeira e falsa. A fé verdadeira leva ao arrependimento, mudança de mente e coração. A fé superficial, como a de Simão, busca benefícios de Deus, sem se submeter ao senhorio de Cristo. A história de Simão o Mágico nos serve de espelho, irmãos. Em que estamos interessados? Qual o seu interesse quando você busca a Deus? Qual o seu interesse? Por que você está aqui nessa noite? Entende? Onde está o seu coração quando você sai de casa e vem para a igreja? Estamos buscando o verdadeiro poder transformador do Evangelho, que vai nos levar ao arrependimento e santidade? Ou estamos buscando os benefícios, bênção, o poder que a religião ela pode nos oferecer? Nossa cultura é a cultura de Simão. A salvação é vista como algo a ser obtido, um produto a ser consumido. As pessoas querem cura, prosperidade, sucesso, mas muitas vezes não querem se arrepender de seus pecados, se submeter a Cristo e obedecer. Queremos a alegria que vem de Deus, mas não queremos submissão à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. A fé de Simão é a fé desta época em que nós vivemos. Uma fé que quer o que Deus dá, mas não quer Deus. Quer aquilo que Deus pode dar. Mas a verdadeira fé transforma corações. E o meu clamor é que essa fé, que este evangelho, que este poder, transforme os nossos corações dessa noite. A verdadeira fé nos leva à humildade, onde reconhecemos a nossa necessidade de arrependimento e a nossa dependência total da glória de Deus. E eu concluo então. A história de Atos 8 nos mostra que o Evangelho é o verdadeiro poder de Deus. É o poder que transforma vidas e não o poder que serve às nossas próprias ambições, à nossa autopromoção. O Evangelho de Cristo nos convida a uma entrega total de coração. A conversão genuína não é uma busca por bênçãos, mas uma rendição total ao senhorio de Jesus Cristo. Em última análise, a história de Simão, ela faz uma pergunta e eu encerro com ela. Aonde estão os nossos corações? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, pela graça, pela misericórdia do Senhor, pelo poder, Pai, que há em Ti.
Que nessa noite o poder do Evangelho possa alcançar corações e que possamos nos arrepender. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.